desse estudo no Skype, a gente vai estudar sobre a serpente que foi levantada no deserto. Jesus foi comparado com essa serpente. A gente vai entender isso. Que é muito importante a gente entender isso para a gente entrar nesse entendimento da graça. Você que está vendo essa mensagem através do YouTube, né? Não está acompanhando hoje aqui ao vivo, mas está ouvindo isso através do YouTube, nos canais aí que estão transmitindo, né, essa mensagem. Você preste bem atenção no ensinamento que vai trazer hoje para que você entenda a nossa visão sobre a graça, a nossa visão sobre Jesus de Nazaré, a nossa visão sobre o Cristo ressuscitado, sobre o julgamento, o juízo. Então, hoje a gente vai trazer uma parte, talvez não vai conseguir tudo, colocado esse estudo das quarta-feiras como uma quarta do descarrego. É brincadeira, mas é um assunto que talvez vai te descarregar daquele assunto que você está blindado. Talvez você vai ser desprendido desse blindado e você vai abrir um pouquinho o entendimento acerca do assunto da graça. Você ouve muitos falar da graça e talvez você não chegou a esse entendimento. Eu queria passar para a irmã Creuza, dar uma saudação ali, depois logo pode passar para a irmã Isa, para dar uma saudação, depois para a irmã Cileide, né? Aí os irmãos dão uma saudação, depois a gente vai estar fazendo a leitura da palavra e vão estar fazendo algumas indagações acerca desse assunto. Amém, irmãos? Irmã Creuza, palavra. Graça e paz a todos os irmãos, né? Maravilhoso, né? Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, nós estarmos aqui reunidos no nome santo do Senhor para mais um estudo, né? Que nós possamos estar com o nosso entendimento aberto, que o Senhor Deus nos esclareça cada dia mais e mais todas as nossas dúvidas. E é o que eu peço a Deus, né? E que cada dia nós possamos se achegar mais e mais nessa graça maravilhosa. Amém? Amém. Melhor noite a todos. Que a graça e a paz do Criador reine em nossas vidas. Amém. Vamos viver a bênção. Glória a Deus. Aproveitar essa noite maravilhosa para crescer no entendimento. Glória a Deus. Cileide. Alô, família unida da graça. Vamos junto aprender mais um pouco. Todo dia aprendendo. Aqui todo mundo é aluno e todo mundo é professor. E será muito bem aproveitado esse aprendizado de hoje. Boa Amém. Noite a todos. Amém. Boa noite, irmão Jonas. Amém. Graça e paz a todos abençoados. Estou feliz, estou contente. Acabei de gravar uma mensagem de mais ou menos uns 35 minutos. E daí eu estava correndo lá um pouquinho para vir aqui para o Skype, né? Participar com vocês. Mas abençoados, é muito importante mesmo essa interação nós aí nesse grupo é abençoado. E todos nós que estamos sempre conversando e dialogando sobre a graça de Cristo, sobre o viver por fé. Amém? Então é isso o nosso assunto desta noite também, falando aí sobre a serpente que foi levantada, né? Então realmente é assunto interessante que reflete a Cristo, né? Todo que olha para Cristo e tem fé, ele é salvo, ele é liberto, ele é livre e ele é feliz. Graça e paz, abençoado. Oh, glória! Amém. Glória, vamos viver a bênção. Então vamos examinar João 3, 14 e 15, irmãos. O João 3,16, isso é o jargão nas igrejas, né? E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, irmão! Mas o 14 e o 15 é deixado. Então vamos trazer à luz o entendimento dessa palavra, irmão, para que nós não seja mais como meninos, né? Levados de um lado para o outro, tentando buscar, às vezes, refúgio, né? Então, irmãos, João 3, 14 e 15, versículo 14 e 15 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, irmãos, aí vem o jargão aqui das igrejas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o que eu quero fitar, irmãos, é nesse versículo. Como Moisés levantou a serpente do deserto. Irmãos, nós vamos lá entender o porquê. O porquê que o João está falando isso. Por que aqui, essa escrita está aqui, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, isso na igreja, muitos anos, eu nunca entendia isso. Eu não conseguia entrar na minha cabeça Jesus ser comparado com uma serpente levantada, e não me entrava na cabeça porque Deus mandou Moisés levantar uma serpente. Um Deus que é contra a idolatria. Eu teve uns irmãos da Igreja Católica que me indagaram, disseram assim, tu fala contra isso, mas o próprio Moisés levantou um mito. Levantou uma serpente lá no deserto. E todos que olhavam para aquela serpente eram curados das picadas das cobras lá. Irmãos, e muito confuso ficava na minha mente. Então hoje, irmãos, isso, os irmãos vão ver, isso é interessante a gente trazer esse assunto, porque tem muitas pessoas, como eu lá no passado era confuso, eu creio que muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem vão abrir a mente, vão começar a entender. Porque é muito fácil a gente usar um versículo ali isolado, João 3:16 ali, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito fácil nós usar é usado esse versículo lá, levantado a ceia, e dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? E aí levanta ali o pão e o suco de uva. Agora, irmãos, vamos entrar no ponto crítico da coisa. Vamos ler lá em Números 21, versículo 5, diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nós fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fáscia deste pão vil. Nós temos desprezo desse pão vil, dessa coisa. Por que tu nos tirou lá do Egito? Aí vem no versículo 6, olha o povo. E depois nós vamos mostrar o porquê João colocou essa passagem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí os irmãos vão começar, eu creio que muitos irmãos já conhecem. Aqui no 6 diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente que mordesse o povo, e morreu muitos de Israel. Morreu muito daquele povo picado de serpente, as cobras. Deus mandou as cobras para morder aquele povo. E aquele povo começou a morrer. Aquele povo murmurador. Aí vamos pular aqui no versículo 8, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste. E será que, havendo todo mordido, aquele olhar para ela sobre uma haste? E será que viverá todas as pessoas que foram mordidas e olhará para aquela serpente e viverá? Não vai morrer. Então, o que acontece, irmão? As pessoas que eram mordidas por aquela serpente, eles iam lá e olhavam para aquela serpente que Moisés levantou, e eles eram curados daquela mordida da serpente. Eles eram curados daquele veneno. Agora, irmão, vamos entrar no entendimento dessa palavra. Por quê? Por que Jesus foi comparado como aquela serpente lá no deserto? Aquela serpente lá no deserto,
aquela serpente lá no deserto, todos aqueles que olhassem para aquela serpente eram curados. Ela representava Cristo. Mas o povo que era curado era um povo que estava envenenado. Um povo envenenado por um veneno da serpente. O veneno da serpente tinha envenenado aquele povo. As pessoas eram curadas daquele veneno da serpente quando eles olhavam para a serpente. Agora vem Jesus. Jesus se faz serpente. Ele se faz o quê? Maldito, porque a cobra era maldita. Era a maldita que estava matando todos eles. Então Jesus se faz essa serpente maldita. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se transforma nessa serpente. Não literalmente, mas nós olhando, ele se fez maldito para que eles fossem sarados. Ele se fez maldito para que eles fossem curados do veneno. O veneno que estava sendo transmitido pela serpente, que era a carne. Ali está trazendo na analogia que essa serpente é a carne. A carne é a serpente. A carne era maldita. E pela carne todos estavam condenados pelo veneno da carne à morte. E aí Deus se faz carne. Se faz esse maldito. E é pendurado numa cruz. E todos aqueles que olham para essa serpente, Jesus simbolizando essa serpente, porque ele se fez maldito, ele simbolizando esse réptil maldito, lá na cruz, e todos aqueles que olhassem, por isso que ele disse, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos aqueles que olhassem para Jesus, eram sarados do veneno, das obras mortas, eram sarados do veneno que condenava todas as pessoas. Nenhum sequer tinha salvação. Todos estavam destituídos, estavam mortos por esse veneno dessa víbora, dessa antiga serpente lá do Éden. Estavam todos mortos. Então, irmão, quando nós lemos João 3,16, é tão lindo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, quando nós olhamos que Deus se fez maldito, porque imagina, irmãos, quem ia adorar aquela serpente que estava mordendo ele? Imagina aquele povo, né, murmurador, murmurando. Tu tirou nós lá da escravidão, tu tirou lá do Egito, para nós morrer aqui, comer esse pão vil, comer essa comida aqui. Tu tirou para nós morrer aqui nesse deserto. Começaram a murmurar, daqui a pouco Deus envia a serpente. E aquela serpente começou a matar aquele povo. Aquela serpente começou a morder aquele povo. E aí aquele povo começaram a olhar para a serpente que Moisés levantou lá. Agora, irmãos, imagina, Jesus veio com juízo, trazer o juízo para aquela geração. O juízo viria sobre aquela geração. O que o juízo traz? Traz morte. Por que Deus trouxe morte lá no deserto para aquele povo através da picada das serpentes? Por causa da murmuração deles. Agora Deus traz morte para aquele povo por causa do quê? Ali da geração presente de Jesus. Aquele povo ia ser julgado. Aquele povo ia ser trazido juízo sobre eles. O que estava em Malaquias. Fogo ardente viria. E Jesus disse, não passará essa geração. Será isso tudo. Mas todo aquele povo que estava sob o juízo de Deus, sendo picado por essa serpente, olhando para Jesus, eles eram salvos. Olhando para Jesus, que simbolizava a serpente, eles eram salvos do juízo, do veneno que eles estavam sendo acometidos. Os irmãos estão conseguindo entrar no entendimento. Às vezes fica meio confuso, mas nós pensando agora com os olhos de juízo. Lá no deserto, era o quê? O juízo de Deus contra aquele povo que estava murmurando, sendo picado pela serpente.
A serpente era o quê? Maldita com aquele povo. Aquele povo, a vontade deles era o quê? Era matar a serpente. Era matar. Aquela serpente estava massacrando eles, lançando veneno sobre eles. Estavam sendo angustiados. E aí, de repente, Deus manda Moisés levantar uma serpente para eles olhar para a serpente e ser curados do veneno. Agora imagina aqui no juízo de Deus, o povo sendo massacrado pelo juízo de Deus de novo, por causa das murmurações. Ó a geração perversa que mata os profetas, vocês que não aceitam ninguém, ó geração incrédula, raça de víbora, que está escrito lá o João Batista falou lá em Mateus 3, versículo 7, os irmãos podem anotar lá, que João Batista chamou eles de raça de víbora. Em Mateus 12, versículo 34, Jesus chama aquela geração de raça de víbora. O que acontece? Nós vendo, nós entendendo o juízo de Deus acontecendo sobre aquela geração, havia um escape. Deus colocou um escape para aquele povo. Qual o escape que Deus colocou para aquele povo? Jesus colocado num madeiro. Jesus pendurado no madeiro, e todo aquele que olhasse para Jesus, aceitasse aquele sacrifício, eles eram salvos. Quando nós vemos lá em Mateus 24, diz assim, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Irmãos, quando fala em carne, é porque aquele povo foi envenenado pelo mal. Aquele povo estava envenenado pelo mal, mas o mal da parte de Deus. Deus enviou um mal para aquele povo ser destruído. Quando Deus levanta uma nação contra aquele povo, imagina aquele povo como ficou quando Deus levantou ali aquela nação para sitiar aquela cidade. Quando levantou, é a mesma coisa como Deus levantou aquelas serpentes lá para pegar aquele povo, para fazer com que aquele povo se tornasse, né, que aquele povo morresse, perecesse. Uma saudação aí, irmão Bruno. Só destravar o... Aí. Graça e paz, irmãda. Bom, tudo bom com vocês aí? Tudo. Amém. Acompanhar o estudo de vocês. Pois é, irmão Bruno, a gente leu ali, se o irmão depois quiser dar uma analisada, né? A gente leu em Números 21, versículos 5, 6 e 8, né? Nós lemos também em João 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15, onde que fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso ali, irmãos, a gente está trazendo a luz do entendimento, a gente está gravando já desde o início, né? Os irmãos aí que estão entrando mais depois, né, podem depois estar acessando ali no canal da irmã Isa, né, o canal Tesouro Revelado. Também, de vez em quando, está postando nossos vídeos. No canal da irmã Cileide, né, canal Júbilo. O meu canal, vou estar postando no canal Unidos na Graça. O canal Entenda Isso, daí eu não estou postando mais vídeos aí, né? Então, vai ter esse estudo. Esse estudo que a gente trouxe hoje é um estudo muito importante para que nós analisamos e ver que foi o juízo de Deus trazido para aquela geração. Para nós entender por que Jesus foi levantado, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, aquele povo estava perecendo pelas cobras. E aí Moisés levanta aquela serpente olhando para dar
é uma sombra do que havia de acontecer com aquele povo, com aquela geração onde Jesus viria. Jesus seria levantado, todo aquele que nele cresce, mas não pela a bondade, não pela bondade de Jesus. Porque quando nós olhamos para a serpente lá no deserto, nós não vimos bondade nenhuma naquela serpente. Não vimos absolutamente bondade nenhuma na serpente. A serpente, o que ela faz? Ela lançava o veneno naquelas pessoas, aquelas pessoas murmuradoras. Então, quando Jesus veio trazer, ele veio trazer juízo. Ele veio trazer fogo, juízo, que estava profetizado lá no passado por Daniel, que aquele dia viria, como em Malaquias também, viria ardendo como fogo. Seria um dia de destruição, um dia que o templo ia ser arrasado, Israel, né, Jerusalém seria desolada. Seria dias difíceis, dias de muito tormento e de juízo, de fogo. Então, esses dias difíceis, foi levantado uma serpente, para que todo aquele que estava envenenado pudesse olhar para aquela serpente e curado daquele veneno. Agora, Jesus é levantado com essa serpente, para que todo aquele que olhasse para Jesus fosse salvo. Onde que Mateus 24 disse que aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, porque o juízo de Deus viria sobre aquela geração. A Bíblia relatava que antes que viesse esse grande e terrível dia, era necessário que viesse o Elias. E aí Jesus disse, quer dar crédito a esse? O Elias é quem? É João. João é o Elias que viria de vir. Está nas Escrituras, eu já postei lá no grupo lá, né? Então, irmão, o que acontece? Esse mesmo João, em Mateus 3:7, chama aquele povo de raça de víbora. Por que raça de víbora? Porque raça envenenada. Raça envenenada. Era uma raça envenenada. E eles eram peçanhentos. Eles queriam agredir sempre. Então, quando Jesus veio para aquele povo, ele não veio para ser adorado pela gente. Jesus não veio assim como a serpente. A serpente, ela não foi botada lá naquela arte para ser adorada. Muitos irmãos católicos, né, até diziam, Moisés levantou lá uma imagem, uma serpente, para aquele povo adorar. Eu disse, irmão, Moisés não levantou aquela serpente lá no deserto para ser adorado, não. Não foi levantado para ser adorado. Porque até mesmo o próprio Cristo eles levantaram e crucificaram. Então, eles eram dignos daquele juízo que haveria de vir sobre eles. Mas todos aqueles que olhassem para Jesus e reconhecessem o seu erro, eram sarados do seu veneno. Eles eram salvos. Então, quando vem João 3,16, diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, ali já não está dizendo que ia ser tirado do juízo. O juízo era para todos. Aquela geração ia vir o juízo contra eles. Mas mesmo assim, vindo o juízo, eles não iam perecer, iam ter a vida eterna. Mas aqueles dias iam ser abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Todos seriam aniquilados. Mas foi abreviado aqueles dias para que não morressem todos, por causa dos escolhidos. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa palavra, essa passagem aí, é muito importante nós olhar, porque Jesus não foi botado numa cruz para ser adorado, como as pessoas adoram Jesus. Talvez isso pode soar meio estranho para você que está ouvindo. Jesus de Nazaré nunca foi colocado numa cruz para ser adorado. Irmão, nunca. Ele foi para que as pessoas murmuradoras, as pessoas envenenadas, fossem saradas. Pessoas não dignas, mas que mostrassem a graça. Porque aquela serpente lá no deserto mostrava a graça. Aquele povo era merecedor do veneno daquela serpente. Mas, olhando para a serpente lá que Moisés botou, demonstrava a graça. Eles eram sarados daquele veneno, que eles eram merecedor de morrer lá no deserto, porque eles murmuraram do pão de Deus. Amém? Então, todo aquele povo, né, se consumou, tudo naquela geração, tudo foi consumado, tudo se cumpriu o juízo de Deus sobre aquela geração.
Amém, irmãos? Agora eu vou abrir o microfone, se algum irmão ficou com alguma dúvida, né, quer colocar alguma coisa sobre esse assunto, né? Tá liberado aí, irmãos. Então, essa parte aí, eu observava, mas eu sempre, nunca assim, dei uma atenção especial nesse sentido, assim, que vocês passaram hoje. Eu sempre olhei, eu achei natural que a estátua fosse uma cobra, devido à razão que era para curar, o lugar que tinha muita cobra era para curar, né, a cobra. Então eu sempre olhei para esse ângulo. E também o outro ângulo que eu olhava, falava, nossa, como que Deus é, né? Ele poderia simplesmente acabar com as cobras de lá, ou já sarar a pessoa, no entanto ele criou essa estátua aí. Era só assim que eu observava isso, o fato de picada de cobra, vão colocar a estátua de cobra. E tanto é que usa-se a cobra para medicina, né? Nos anel de formatura, nos emblemas, usa a cobra. Era essa visão que eu tinha. Achei muito interessante a gente falar sobre isso aí hoje. Amém, irmão? Amém, irmãos. Então, irmãos, nós vamos estar dando encerramento, né, desse estudo. Eu vou, né, sair da gravação. Amém, irmão? Boa noite, né?